É uma grande alegria estar aqui com vocês. E, acima de tudo, assim, nesse momento de confraternização, né? Eu digo sempre que agora, com essa responsabilidade da coordenação do departamento de mediunidade, acaba que eu virei uma chata de galocha, eu só falo de mediunidade. Então, porque eu me sinto, na verdade, com o dever de falar sobre mediunidade. Se eu que estou na coordenação do departamento não falo, não é? Então, eu busco em todas as oportunidades colocar alguma coisa que tenha a ver com a mediunidade, que a gente possa discutir e falar sobre mediunidade. Mas hoje, ao invés de eu trazer um estudo, uma coisa da forma como a gente sempre faz, eu estou tentando fazer, junto com vocês, uma reflexão. Uma reflexão sobre mediunidade, mas sobre Jesus. E aí, a gente fica se perguntando sempre, quem é Jesus, né? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para mim? Está na moda. A gente vê na internet, a gente vê no Facebook, tem gente dizendo Jesus é isso, Jesus é aquilo, outros dizem não, eu não acredito, Jesus não tem nenhuma comprovação histórica a respeito de Jesus, isso está sendo quase que uma rotina, né? As pessoas falarem muito disso e é uma realidade. Então nós temos que começar falando de Jesus. Existe comprovação histórica? Não. Como que Jesus foi? O que aconteceu? Que notícia que nós temos de Jesus? Nós temos os evangelhos. Então, dentro disso, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Jesus. Para algumas pessoas, a gente sabe, é muito complicado falar acerca de Jesus, e para outras, muito fácil. Na maioria das vezes, quando você vai falar com alguém de Jesus, você escuta falar o quê? Das questões da cruz, dos sofrimentos, das dores. Se a pessoa está passando por muitas dificuldades, ela se sente mais perto de Jesus. Contrapartida, quando ela está muito bem, quando ela está tranquila, ela nem lembra que Jesus pode estar de alguma forma convivendo, não é, conosco. E aí a gente vê, por exemplo, que as igrejas dogmáticas, elas têm coisas muito firmes e propostas muito bem colocadas acerca de Jesus, mas que levam muitas discussões. A própria Igreja Católica, com a ideia de um Deus, né, feito carne, que são propostas assim muito... são dogmas muito intensos e que a gente, às vezes, nesse momento que a gente vive em pleno século XXI, a gente fica meio que perdida, ouvindo e tentando analisar essas coisas. E vemos também, em contrapartida, aquelas pessoas que pedem e só vivem para dizer amém e para aquilo que conseguiram. Em tudo isso, a gente lembra de Kardec, quando montou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos propôs deixarmos de lado todas as situações e absorvermos o ensinamento moral de Jesus, que este não tem como ser questionado. É, na verdade, um esteio para a humanidade. Então, dentro disso, nós começamos a pensar em Jesus, nós que somos espíritas, lá atrás. Emmanuel diz, lá no caminho da luz, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos, pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam, na verdade, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Emmanuel fala isso e acentua que essa comunidade de espíritos esteve reunida nas proximidades de nosso planeta por 2 vezes nos milênios conhecidos. A primeira, quando da nebulosa solar se desprendeu aquela matéria informe que viria dar vida ao nosso planeta Terra. E Jesus foi levado, esse espírito por nós conhecidos como Jesus, foi levado à responsabilidade da sua coordenação. E no segundo momento se reuniu exatamente para decidir a vinda desse espírito crístico para
o momento da maturidade terrestre, o momento do conhecimento do Evangelho. E aí, tá difícil vocês lerem, né, gente? Que pena. Mas e aí, o que Emmanuel comenta a respeito desses momentos? Ele diz que Jesus, esse escultor maravilhoso, com as suas legiões de trabalhadores divinos, ele foi montando tudo aquilo que fez com que o nosso planeta se tornasse o que ele é hoje. Desde aquele momento em que aquela matéria disforme se deslocaria do Sol, até toda a grandiosidade dos fenômenos físicos, dos fenômenos químicos, de tudo aquilo que faz com que a vida fosse possível aqui nesse planeta abençoado. Obviamente, com exércitos de trabalhadores devotados, grupos de espíritos da sua equipe divina celeste trabalhando junto com ele. E aí, ele fala muito lindo, Emmanuel é um poeta, né? E ele diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. Ninguém viu as mãos de Jesus. E diz mais, chamaram a isso de natureza, enquanto que na verdade estava lá o Cristo, na sua mais íntima vivência, trazendo para nós todas as possibilidades da vida. E o momento especial, quando se serenavam os elementos do mundo, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, às amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no ar o protoplasma, e com ele o germe sagrado dos primeiros homens. Então, nós começamos a conhecer a intimidade de Jesus na cocriação com a divindade, na cocriação, na responsabilidade de cocriar com a divindade. E aí, a gente se pergunta novamente, então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Para nós espíritas, Jesus é o espírito crístico. É esse espírito responsável pela comunidade, pela coletividade humana. É esse espírito que faz parte desse grupo de espíritos puros e eleitos, braços direitos do Criador. Isso para nós é muito importante do ponto de vista da resolução da nossa filosofia e da crença na doutrina que nós abraçamos. E também na definição daquilo que nós vamos entender e ver no Evangelho, que posteriormente o Cristo nos trouxe, que hoje nós conhecemos nas palavras e nos livros, não é? Então, Emmanuel diz, a humanidade segue o seu caminho evolutivo, porque passa-se então de um mundo primitivo, né? Um mundo que estava ainda em ebulição, para um mundo primitivo, onde o homem já tem possibilidade de iniciar a sua caminhada como ser racional, e as grandes civilizações, ao expansionismo, a tudo aquilo que fez com que o homem começasse a se sentir dono desta terra, dono deste local, dono deste planeta. Então lembra Emmanuel nesse momento as civilizações do Egito, as civilizações da Grécia, a civilização romana, que dominou, teve vasto império, dominou grande espaço territorial, e nesse momento começa a ver os espíritos ligados a Jesus, os eleitos deste grupo, desta equipe do espírito crístico, que o homem começava a deturpar um pouco
a sua vida, a deturpar um pouco a sua caminhada, que ele se voltava muito às guerras, às lutas e toda aquela competição em torno do poder. Então, Jesus achou que era hora de se fazer alguma coisa. Era o momento da maturidade terrestre. E reúne lá nas alturas todos os seus emissários, reúne a sua equipe. Movimentam-se as entidades angélicas do sistema. Olha, gente, que coisa impressionante da gente pensar. Movimentam-se os espíritos ali ligados àquele espírito crístico. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens. E o que eu acho mais interessante, providências são levadas a efeito. Eles não ficam lá só pensando, vamos fazer e fazendo. Não, eles pensam e agem e planejam de que maneira isso vai chegar lá, de que maneira nós vamos levar até eles esse novo momento da humanidade, essa nova reflexão a respeito da moral, a respeito da ética, a respeito de como evoluir com maturidade. E aí, escolhem-se os instrutores, os percursores imediatos, os auxiliares divinos. Olha, é uma equipe trabalhando em conjunto e pensando como vamos, então, assessorar o Espírito Crístico neste momento onde ele vai levar a sua mensagem aos homens. A atividade única, diz Emmanuel, registra-se nas esferas próximas do planeta. Única. Talvez nunca mais se veja uma atividade desse porte dos espíritos angélicos se movimentando em função de trazer a mensagem do Espírito Crístico e se mobilizando no sentido de como ajudar esse espírito no seu trabalho em prol desse momento único de ensino e de vivência. E aí, quando Augusto reinava na sede do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes maravilhosas. É um momento onde a manjedoura se torna o centro de todas as atenções e onde essa noite fica conhecida por toda a eternidade como a noite mais importante, a noite em que o Espírito Crístico encarnou. E aí o mundo começa a conhecer Jesus posteriormente através dos evangelhos. Nós conhecemos o Cristo através da palavra escrita dos evangelistas. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. E aí nós voltamos naquela questão da história, não é? Tem um livro, agora recente, chama Zelota, é de um muçulmano que chama Reza Aslan. Na verdade, ele é um cristão, já mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele é de família muçulmana, então ele tem toda uma outra visão a respeito da vida e da história. E é muito interessante da gente ver, porque ele tenta falar sobre exatamente o Cristo histórico, o Jesus histórico. E ele coloca algumas coisas que é interessante da gente pensar. Ele diz primeiro a questão que os evangelistas não tinham nenhuma ideia do que nós hoje no mundo moderno entendemos como história. Os evangelistas, eles não entendiam a história como análise dos fatos observáveis, verificáveis do passado. Isso é uma noção nossa hoje, da vida moderna. Nós entendemos hoje a história como o que aconteceu lá, o que nós podemos provar que aconteceu lá. Então, são fatos observáveis, verificáveis, que interferiram naquele momento e que são história para nós. Naquela época dos evangelhos, a história não era uma questão de descobrir fatos, mas de revelar verdades. E é interessante que mitos e realidades estavam intimamente ligados na experiência espiritual dos homens daquele tempo, muito mais preocupados com o significado do fato do que com o fato realmente. E nós conseguimos começar com essa ideia a entender melhor a questão dos evangelhos. Porque os evangelhos foram escritos com uma finalidade teológica. Não são livros históricos. Eles são livros que tinham uma intenção de alentar as comunidades cristãs nascentes, porque os evangelhos foram escritos muito depois
da própria partida do Cristo. E esses evangelistas, eles tentavam, na verdade, trazer para as pessoas esse momento único e especial e ainda consolidar essa nova mensagem que acontecia no Evangelho. E de uma maneira difícil, porque, na verdade, eles não queriam que essa mensagem estivesse ligada à mensagem judaica e, na verdade, eles não podiam romper com a tradição judaica. Eles estavam envolvidos naquele ambiente, naquela vida. E, além do que, eles haviam de escrever para os outros, os chamados pagãos, que eram pessoas que eles queriam que conhecessem essa nova mensagem. Então, era uma forma difícil de estabelecer ali aquela história e de passar aquela ideia. E aí, a gente volta à questão de Jesus. E começamos a ver que Jesus, para alguns, começa a ser o quê? Um camponês revolucionário. Muitas vezes as pessoas falam, um camponês revolucionário que desafiou Roma. Outros falam, Jesus era mais um Messias, porque haviam muitos Messias na época. E ainda, para o establishment da época, que eram os romanos, que dominavam o poderoso império, e ainda os sacerdotes a mais alta estirpe judaica da época, né? Essas pessoas achavam que Jesus era um lestai, era um bandido, simplesmente, não é? E ele, para o povo, ele ficou conhecido como Nazareno. E diz ainda Reza Aslan, nesse livro, que talvez seja a primeira coisa que nós podemos comprovar realmente, que Nazareno sendo ele natural da cidade de Nazaré, e sua indumentária, a sua forma de vestir, pentear, era tudo muito similar, é muito compreensível que a gente comece por aí a perceber o Jesus histórico, que um dia surgirá, que um dia virá até nós, que um dia nós vamos conseguir de alguma forma perceber. A gente nota que essa não era a preocupação de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, Jesus queria que mesmo que nós olhássemos o fundo do ensinamento moral. Mas aí surge nos evangelhos a genealogia de Jesus. É por onde Lucas e Mateus começam a história de Jesus. E Haroldo, no seu Novo Testamento, uma tradução extraordinária do Haroldo do Novo Testamento, ele diz o seguinte, que a função primordial da genealogia é definir a relação do personagem principal com o passado, no intuito de destacar sua importância no hoje. Então os evangelistas, quando eles montam a genealogia de Jesus, eles querem mostrar o quê? Que ele era, de fato, o Messias esperado pelos judeus. Então, o fato mais importante que se considera na genealogia é exatamente a ascendência de Davi. Porque se dizia lá, na lei judaica, na Torá, que o Messias seria descendente de Davi. Então, essa ascendência de Davi era importantíssima para a genealogia do Messias. E lá vem assim, é uma coisa até cabalística, é interessante da gente olhar o Evangelho, porque a gente começa a entender exatamente essas questões dos mitos e da importância que era para aqueles homens se ligarem àquelas situações espirituais. Veja, eles, tanto Lucas como Mateus, fazem gerações de Abraão até Davi, que somam 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, que somam 14 gerações, do exílio de Jesus, do exílio até Jesus, também 14 gerações. 14, 14, 14. Não é? Uma coisa meio cabalística. E aí, dando nesse sentido a história sumária de Israel, o período da monarquia, o período do cativeiro e o período do Messias. Além do que, Mateus usa a expressão clara messiânica, Jesus, filho de Davi. E Lucas finaliza a sua genealogia dizendo filho de Adão, filho de Deus. É interessante a gente perceber esses homens, de fato, querendo mostrar Jesus como o Espírito Crístico. E aí, a gente vê lá André Luiz dizendo assim, que desde a chegada de Jesus no planeta, o pensamento de Jesus, ele penetrava o pensamento da humanidade. Jesus
Tudo isso para ele foi importante no sentido de mostrar para aquele povo quem ele era. De alguma forma, para que aquelas pessoas pudessem, principalmente esses que eram a sua equipe mais importante, não é? Aqueles que vieram exatamente para lhe servir de canal de comunicação, que eles pudessem realmente entender que ele era aquele que havia de ser o Messias. E vindo libertar as nações, diz André Luiz, não na forma social, aquela que os judeus esperavam, na forma da carruagem de fogo, na forma do rei poderoso que conseguia destruir todas as outras nações, levando os judeus ao ápice em termos de nação do mundo, mas, não é? No átito das almas, em função da vida eterna, diz lindamente André Luiz, e nós começamos a ver como isso tudo funcionou. Haviam médiuns preparadores que vieram antes de Jesus. E aí, é fundamental que a gente comece a pensar, porque isso nos traz também a nossa própria realidade. A nossa realidade de como nós precisamos de amigos, de como nós precisamos estar junto das pessoas. Jesus trouxe, antes dele vieram os médiuns preparadores, para recepcionar o influxo mental de Jesus. Olha lá, uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados para acolher-lhe a força e armazená-la de princípio até que se lhe pudesse canalizar os recursos. Jesus veio beber. Jesus teve que crescer. Havia de ter aqueles que se preocupassem em realmente envolver de alguma forma, mesmo sendo ele o Espírito Crístico e principalmente sendo ele o Espírito Crístico, até que ele tivesse a força física e o desempenho natural para poder utilizar toda a sua força psíquica. E aí surgem Zacarias, Isabel, os pais de João Batista, que foi o precursor, surge Maria, a sua mãe, surge João, seu pai, surgem os apóstolos, todos aqueles que são, na verdade, os sustentadores do seu trabalho. A importância do médium sustentador no trabalho que existe de todos nós, né? Eu sempre uso essa expressão e aqui fica claro no trabalho de Jesus, porque ele mesmo se preocupou em ter, então, esses amigos e esses companheiros médiuns preparadores, sustentadores do seu trabalho. E aí, neste grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas, porque eram espíritos de escola, não é? Mas também pela conduta irrepreensível, nós surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo. Então Jesus veio dentro daquela comunidade simples, com aqueles amigos próximos, e diz muito lindamente, agora eu não sei se é Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes, ou se é Humberto de Campos na Boa Nova, vocês me desculpem, mas ele diz que quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, porque ela sabia que havia ali aquele bebê e talvez a prima precisasse de uma ajuda, ela já estava esperando o Jesus. E que quando ela se aproxima da prima e do bebê, que a criança se mexe dentro dela, demonstrando essa afetuosidade, demonstrando esse circuito de forças que haviam de ser, que foi desde o princípio, desde antes da sua vinda, montado para que acontecesse de fato essa proposta do Evangelho entre nós. E aí, nós andamos lá até os 30 anos de Jesus, onde ele vai iniciar o seu ministério. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia com o batismo, não por acaso. O ritual das águas é uma coisa importantíssima para os judeus até hoje. Lavar as mãos, em todas as situações, é fundamental. Todo tipo de processo. Os sacerdotes, quando iam para o templo naquela época para fazer um sacrifício, eles antes lavavam as mãos. Antes do sacrifício, eles lavavam as mãos.
Em todas as situações, eles aspergiam água, eles faziam abluções. Havia então este ritual de que a água era do sujo ao limpo, do profano ao sagrado. Quando eu queria mudar uma situação, eu mergulhava em águas e eu mudava de uma tribo para outra, de uma situação para outra, principalmente a situação do profano ao sagrado. Então Jesus, querendo se fortalecer dentro de toda essa previsão, ele sempre se preocupou muitíssimo com a vivência, com aquela comunidade de homens para a qual ele estava levando em primeira mão a mensagem, que era exatamente os judeus ali. Então ele passa pelo mergulho no Rio Jordão, que é o início da sua caminhada. E logo em seguida, ele vai para o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Aqui pese um pouco de exagero dos evangelistas, não é? Nós temos que pensar que Jesus estava lá em situação de vivência espiritual intensa, voltado para si mesmo, num fortalecimento próprio psíquico para levar à frente aquilo que ele sabia, que ele tinha, que era o compromisso dele com ele mesmo de trazer para os homens. E na verdade, ele já vai nos dando uma lição inigualável do uso da espiritualidade e da materialidade, e de por que e como usar a espiritualidade, não usando para fins materiais. Porque ele já, quando o tentador se aproxima, o espírito que vai tentá-lo, lhe diz: você está com fome? 40 dias de jejum? Se és filho de Deus, diz para que essas pedras se convertam em pães. E ele diz: nem só de pão vive o homem, meu amigo, não é? Mostrando exatamente a importância de se utilizar bem os recursos materiais. De que momento que nós devemos fazer com que esses recursos, no momento certo, possam ser utilizados, mas de que forma nós vamos usar os recursos espirituais. Então ele já começa aqui, logo no deserto, na sua primeira grande meditação, antes de iniciar a sua vida pública. Ele já começa nos passando essa lição, não é? E aí, eu não sei se dá para vocês lerem lá, mas André Luiz diz assim: em nos reportando a qualquer estudo de mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. André Luiz está pensando na mediunidade. Ele falou de médiuns preparadores, ele falou de como que toda essa equipe está conjugada num serviço único, e aqui ele diz todas as características de exaltação divina. Então eu pergunto para vocês: Jesus era médium? Nós podemos dizer que Jesus era médium? Quem responde é Kardec. Mas antes, nós vamos entender um pouquinho o que é mediunidade. Só esse quadro para a gente poder fechar o pensamento. Está lá no livro dos médiuns. Mediunidade e disposição orgânica de qualquer homem pode ser dotado, como de ver, ouvir e falar. Nós sabemos que todos nós somos médiuns. E aí, Joana diz: sim, só que é uma proposta de expansão da consciência. A mediunidade é uma conquista do espírito imortal. A moralização do ser espiritual, ele vai aumentar a percepção psíquica. Então, quanto mais moralizado o espírito, mais possibilidades psíquicas ele tem. Nós começamos a entender Jesus. As possibilidades de Jesus estavam ligadas à sua condição ética e moral e de espírito evoluído, não é? E aí, que diz ainda o codificador no livro dos médiuns? Que a mediunidade é uma percepção extrasensorial comum a todos os homens, ainda que sobre graus e formas diferentes. Todos nós a possuímos, cada um dentro das possibilidades próprias. Estamos falando não dessa mediunidade cotidiana, das facilidades psíquicas que recebemos de empréstimo, a maioria de nós, para o trabalho e para o reconhecimento das atividades espirituais. Estamos falando da mediunidade enquanto conquista do espírito imortal. Aquilo que faz com que nós, a partir
do momento em que vivenciamos a espiritualização, vivenciamos as grandes percepções, temos condição de, por nós mesmos, fazermos alguma coisa. E aí Kardec diz, Jesus era médium? Ele diz, agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-ia considerá-lo poderoso médium curador? Não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal. Olha aí, a questão da espiritualização e da evolução do ser. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida de suas forças. Cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, não é? Temos condição de alguma coisa, por nós. Temos condição de fazer aquilo dentro das nossas forças, das nossas possibilidades. Cada um dentro do nosso grau evolutivo, do nosso degrau, da nossa longa caminhada, dessa escada que a gente está subindo. Não é? Então, dentro disso, nós começamos a entender e nos sentimos um pouco mais próximos de Jesus e começamos a ver de que maneira que Jesus vivia essa percepção espiritual. E aí, diz lá André Luiz que Jesus começa cedo, muito cedo, erguido à posição de médium de Deus, apóstolo excelso em que caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. E aí, logo lá aos 12 anos, ele se assenta entre os doutores de Israel. Isso aí já está no Evangelho para demonstrar as altas possibilidades evolutivas do Messias, do Cristo, entendeu? Então, dentro disso, ele começa já a demonstrar para todos, os evangelistas lá colocam essa parte exatamente para nos fazer lembrar que não se trata de um espírito qualquer, que não se trata de um revolucionário qualquer ou de alguém que está se dizendo ser o Messias. Se trata do espírito crístico. E aí, como é que funcionava em Jesus os fenômenos de efeitos físicos? Olha, veja que lá no deserto, ele com o tentador, ele falou, nem só de pão vive o homem. Mas quando chegou nas bodas de Caná, ele estava lá com a sua família e sua mãe disse, estou preocupada, hein? Acabou o vinho, o pessoal é nosso amigo, como é que nós vamos fazer? Você podia fazer alguma coisa. Ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. E ele diz, não sei, ainda não é a chegada a hora de eu me mostrar dessa maneira. Mas ela insiste, e ela é mãe, e ele acaba, então, transformando a água em vinho, não é? Isso aí é um fenômeno de efeito físico, como também é um fenômeno de efeito físico a multiplicação de pães e peixes. Porque ele não estava preocupado com ele no deserto, mas quando ele vê a multidão que o segue, ele chama os discípulos e fala, e agora? O que nós vamos fazer? Tem muita gente. Tem comida para toda essa gente? E os discípulos dizem, olha, para comprar alguma coisa é muito dinheiro, nós não vamos conseguir. Aí ele fala, o que nós temos? Nós temos esses pães, esses peixes, e ele então multiplica para saciar a fome da turba inquieta que lhe ouvia os ensinamentos. Também, um dia ele falou para os discípulos, me levem daqui até o outro lado do lago de Genezaré. Lá é mais ou menos o Mar da Galileia, como é conhecido, porque é um lago muito grande. Tem mais ou menos uns 10 quilômetros por uns 12 quilômetros. Não é muito perto. E eles então sobem na barca e Jesus adormece no caminho e surge uma tempestade violenta, uma tormenta. E Jesus está dormindo. E os apóstolos ficam desorientados, acordam. Jesus diz, mestre, nós vamos sossobrar, nós vamos afundar aqui. E ele diz, não, vamos acalmar então a natureza. E ele tranquiliza a natureza enquanto os discípulos, assustados, lhe pedem socorro. Como também quando ele anda levitando sobre as águas. Esses são fenômenos de efeitos físicos que Jesus promovia. E também na conhecida transfiguração do Monte Tabor,
quando Moisés e Elias se manifestaram. Na verdade, é um efeito, é uma ocorrência de materialização ou ectoplasmia, que ali aconteceu dos dois estarem, como diz no nosso texto, dois varões desencarnados aparecendo glorificados, ali falarem sobre os acontecimentos próximos. Eles discutiram enquanto os apóstolos dormiam, e mesmo quando Simão Pedro acordou, Simão ficou maravilhado com aquilo e disse: Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos ficar todos aqui, não é? E ele disse: não, mas não é bem assim que as coisas vão acontecer. Jesus sabia, mas esse é um fenômeno de materialização e ectoplasmia. Em cada acontecimento, nós sentimos em Jesus o governo da matéria, tanto desassociando os agentes como reintegrando a vontade. Mas como não? Se ele estava lá desde o princípio, se ele buscou naquela matéria disforme do Sol e produziu todos os fenômenos que fizeram com que o nosso planeta se transformasse no que é hoje, como ele não poderia dissociar os agentes e reintegrar os agentes da natureza à vontade? E ainda, com relação à mediunidade de cura, aos fenômenos de cura que ele provocava, não é? Esses então, são assim tão inumeráveis que a gente teria até dificuldade de falar aqui de todos. Na verdade, tem paralíticos obtendo socorro, cegos, ulcerados, alienados mentais especialmente obsediados, que recobram o equilíbrio imediatamente perto de Jesus. Mas a situação mais importante dentro dos fenômenos de cura que se apresentam para Jesus, vamos lembrar da mulher hemorroísa. Quando ela chega, Jesus não a vê. Jesus está andando e ela se aproxima por trás, bem como na foto, bem como no desenho aqui, na verdade isso é uma pintura. Bem como na pintura, ela se aproxima por trás e ela toca Jesus. Ela toca Jesus com tamanha fé que Jesus diz: alguém me tocou. Jesus percebe que a energia se afasta de alguma forma, que ele doa essa energia. Alguém me tocou. E ele diz para ela: filha, tem bom ânimo, tua fé te curou. Porque ao tocar, ela formou o campo e atraiu a energia pela fé, pela convicção que ela tinha de que ela poderia ser curada por Jesus ali naquele momento. E Jesus nos disse já no Evangelho: se você tiver fé, você vai dizer para aquela montanha sair dali para lá, e ela vai. Isso vai acontecer. É que vocês são homens de pouca fé. Então, em todas as curas, a força de Jesus se envolvia em duas questões principais. Na fé que mobiliza as energias para que a pessoa possa de fato receber. E isso aconteceu também com o paralítico, e ele diz: seja feito segundo, também com o cego, desculpe, e ele diz: seja feito segundo a vossa fé. Ou no tamanho da vossa fé, ou quanto que de vossa fé tiver, seja feito desse jeito. Não é? Como querendo dizer, você pode fazer alguma coisa. E ainda, quando ele encontra o paralítico de Betesda, que ele tinha... Vocês lembram dessa história? Que ele tinha curado na piscina? E ele encontra o paralítico, ele reencontra o paralítico no templo. Quando ele chega no templo e vê o paralítico, a primeira coisa que ele diz a ele é: já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É a segunda questão. Então sempre o foco era na importância da fé, que realmente fazia, segundo Jesus nos mostra, com que aquela situação acontecesse, trazendo para nós, faz com que nós tenhamos de fato essas possibilidades de receber alguma coisa, a nossa fé, mobilizando as energias, não é? E a proposta de retidão, a proposta de ética, de voltar a viver de uma forma correta, porque quando somos doentes, de alguma forma sofremos o efeito de causas passadas que não foram muito bem aproveitadas por nós. Então Jesus, quando faz as curas,
Em todos os fenômenos de cura ele lembra dessas duas questões muito intensamente. E os efeitos intelectuais, nem vamos lembrar, porque em todos os fenômenos intelectuais, nós vamos sempre lembrar a inteligência extraordinária de Jesus e a forma como ele está acima de todas aquelas questões, porque em todas ele já extrapolou aquela situação e já pensou lá na frente. A gente nota no Evangelho, em todas as coisas, que com a calma, com a tranquilidade, ele sempre está além do que todos ali estão pensando ou estão vivenciando, não é? E aí, em todas aqueles momentos difíceis de Jerusalém, a sociedade toda contra ele sabia, e ele conhecia, ele mesmo vaticina sua morte na cruz. Ele vê Simão Pedro cercado de entidades inferiores e diz a Simão Pedro: Simão, você é frágil, cuidado, você há de me trair. Simão diz: não, Senhor. Mas ele percebe, ele sabe das dificuldades, não é? Ainda a respeito de Judas, ele vê nas últimas instruções, ele demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas. Em todos os momentos a gente nota que ele sabia perfeitamente o que Judas ia fazer e o que Judas estava pensando. Nas preces, pouco antes dos momentos finais, ele alia clarividência e clauraudiência, conversando com os mensageiros do alto, que o reconforta. E aí a gente começa a entender que Evangelho e mediunidade está tão ligado que não tem como a gente escapar de reconhecer a mediunidade como essa faculdade extraordinária, essa possibilidade extraordinária que todos nós temos, não é? A prática da mediunidade, diz André Luiz, não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto às quais a cada hora revela esse intercâmbio com o plano superior. Seja nos colóquios com os emissários, seja dirigindo aos aflitos desencarnados, seja socorrendo os obesos no caminho, mas também está na sua equipe de companheiros. Então ele mostra aqui para nós que é importante que quando a gente esteja vivendo a mediunidade, vivendo as possibilidades psíquicas, nós tenhamos junto de nós um corpo de gente, um grupo de pessoas que acredite como nós naquilo que estamos fazendo, que vivencie como nós os mesmos propósitos, que possa nos dar o socorro e possa nos dar a mão a hora que nós necessitamos. E é assim que ele se apresenta para esses companheiros, mesmo depois da sua morte física, como no dia de Pentecostes, que talvez seja o momento mais firme, mais extraordinário da vivência, não é? Da vivência da mediunidade, em Atos 2. E aí, Jesus gente, eu estou tentando dificuldade de ler aqui, será que vocês estão também? E aí, Jesus e seus primitivos continuadores, neles a gente encontra a mediunidade pura e espontânea, essa mediunidade como de fato deve ser, a mediunidade sem particularismo, como uma coisa natural, uma coisa corriqueira, uma coisa que faz parte da nossa vida e que nós possamos de fato levar adiante. Então, quando a gente pensa nos valores mediúnicos e começamos a pensar em Jesus, nós vamos pensar exatamente na importância da mediunidade como religião cósmica de amor e sabedoria, a proposta de uma vivência espiritual acima de particularismos, acima de interesses religiosos, interesses de qualquer natureza, sociais ou de qualquer tipo. E aí o Evangelho vai representar, acima de tudo, essa carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Essa proposta de Jesus, mostrando que ele empregou a mediunidade de maneira sublime, como agente de luz eterna que ele sempre foi. E aí, para que a gente possa finalizar aqui com chave de ouro, a gente torna a perguntar: quem é Jesus? E vamos ver a resposta de Emmanuel. Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho
É a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Que fique para nós hoje essa mensagem de Jesus. O Jesus para o nosso coração, o Jesus para a nossa vida. Aquele Jesus que os Espíritos falaram para Kardec ser o nosso exemplo, ser o nosso guia, ser a nossa meta. Que fique dentro de vocês essa imagem de Jesus, o Jesus crístico de todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Jesus nos abençoe a todos. O propósito de fazer alguma coisa por nós, o propósito de fazer alguma coisa pelo nosso irmão, o propósito de fazer alguma coisa por aqueles que amamos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigada.